algumas dicas, né? Só que para falar um pouquinho mais sobre esses cuidados que são necessários com o salto alto, eu já estou aqui com a fisioterapeuta Ana Paula Rohem. Rohem, acertei. Difícil acertar esse sobrenome, é bem alemão, né? Bem alemão. É alemão. Ana, vamos lá. A gente mostrou ali, né, só alguns detalhes dos problemas que podem vir a acarretar com o uso do salto alto. O que mais? O que a gente tem que se prevenir, as mulheres que gostam de usar o salto alto diariamente? Então, a partir de 3 centímetros, né, o salto ele já começa a apresentar uma mudança na nossa postura, tá? O centro de gravidade, que é o nosso centro de equilíbrio, ele é jogado para frente e com isso a gente compensa na coluna lombar. Então a gente faz uma hiperlordose, né? Uma hiperextensão da coluna, aumenta o bumbum empinado. É, né? Literalmente o bumbum bem empinadão, né? Isso é o que bumbum acontece. empinado. E com isso, tá, por causa do salto, da gente pisar mais na ponta do pé e não no calcanhar, que é o certo, a gente roda os joelhos, né? Então os joelhos eles ficam rodados para dentro, como se a perna fizesse, agravando, um X, né? Então os joelhos vão para dentro, tá? E a gente começa a fazer lesão de pé, de apoiar muito o pé na parte da frente dos dedos, de joelho e de coluna. Tá, a gente tem até um cartaz que a gente pode mostrar isso um pouco mais para exemplificar bem, caracterizar, Isso. né? O uso Aqui do temos salto. assim, ó, uma coluna normal, aí com o uso do salto, né, o aumento da hiperlordose. E esse aumento da hiperlordose, ele faz o quê? Ele faz com que essa cadeia muscular posterior do nosso corpo, que é desde o calcanhar até a nuca, até a ATM, entendeu? Até a mandíbula, que ela fique encurtada, né? E com isso a gente vai desencadeando problemas no pé, no joelho, na coluna. Quer dizer, às vezes dor no ombro pode vir do salto alto? Da postura. Olha! Né? Da postura, sim, a gente não pode dizer. E, além do que, os problemas é que a gente tem 28 ossinhos no pé, né? Então, aqui dentro a gente tem nervos, ligamentos e tal. Então, a partir de 6 centímetros, tá? A gente já coloca 90% do nosso peso na ponta do pé. E com isso... Dá-lhe calos. Dá-lhe calos, dá-lhe unha encravada. E nesse foro de salto fino, de bico fino, joanete, né? Além dos neuromas de Morton, que são a compressão dos nervinhos ali que passam para os dedos, né? Então, eles comprimem e a gente sente... a pessoa sente muita dor na parte de baixo do pé. Uhum. Agora, a mulher faz tudo pela beleza, né? Muitas mulheres não abrem mão do salto, usam o salto, como eu citei agora, diariamente, todos os dias. O que poderia se fazer para compensar esse uso do salto? Será que, de repente, só um alongamento ajudaria a retardar esses problemas ou a evitar por completo esses problemas na saúde? Bem, primeiramente, a atividade física é importante para todo mundo. Mas para quem usa salto alto, os cuidados com os alongamentos da parte, principalmente da parte posterior da perna, da coluna lombar, o fortalecimento também de abdominal, de paravertebral, de toda essa região que é a mais afetada, é importante, né? Então, assim, ó, manter o equilíbrio, né, postural, o equilíbrio da musculatura, é importante, né? Então, a pessoa pode estar fazendo ou uma atividade física que gosta, ou alguma coisa mais visando ali aquele foco principal de musculatura posterior. A atividade física, no caso, porque vai fortalecer os músculos e vai evitar com que aquele problema se torne mais agravante, é isso? Bem, Suzana, um programa de atividade física bem programado, ele vai avaliar a pessoa de pessoa por pessoa, né? Então, assim, a gente vai ver o que tem que ser trabalhado, não é igual para todo mundo, né? Então, um programa bem elaborado, ele vai trabalhar o alongamento que você precisa, fortalecer onde que você precisa para esses usos de salto ou outras atividades, claro, não prejudiquem mais tarde, né? A coluna, o joelho. Varizes, é verdade que salto alto também pode acarretar varizes? Porque dificulta, né? Ele dificulta a circulação na perna. Ah, daí isso pode acontecer também. Pode. Tá, mas a gente falou assim do salto sendo maléfico, mas ele é o queridinho quando a gente fala em questão de beleza, né? A gente não pode deixar de falar disso. Até porque hoje em dia existem, eu falo muito isso aqui também no programa, no Ver Mais, existem aquelas meia pata, que a gente diz, que na verdade é a parte da frente do salto, frontal ali onde a gente coloca todo o peso, ali tem um mini salto na frente para evitar com que aquele peso seja muito somente naquela parte, para compensar também a altura do salto alto. Isso ajuda? Dependendo da altura do salto, vai depender da variação, né? A partir de 3 Aí, ó, a gente tá vendo bem uma meia pata, é bem isso mesmo. Ali eu não sei, eu não consigo medir, mas se tiver, com certeza vai estar causando
problema, porque a diferença ali do meia pata para o salto é mais que 6 centímetros, né? Ah, tá. A diferença Isso, né? tem que ser menor de 6 centímetros. A elevação do calcanhar para a parte da frente do pé. Aí, nesse caso ali que a gente mostrou na foto, só se realmente fosse uma meia pata ainda maior para não ter essa diferença. Para diminuir a diferença do salto para a ponta do pé. Ah, viu só? É interessante isso. Aí, esse seria um calçado ideal. Sim, ele tem ideal para salto alto ainda é quando o salto é mais largo, né? Para descarregar o peso do corpo. Os saltos grossos. Os saltos mais grossos. Mas né? esse aí, no caso, com a meia pata, tá bem menor tá que 6 bom, centímetros. esse daí tá. Acho que tá numa altura... Mas claro, né, Suzana? Usar... Eles consideram, assim, 3 vezes por semana, 4 horas por dia, já uma pessoa crônica. Crônica, assim, Nossa, eu digo... então sou... Já pode causar lesão, né? Só que hoje em dia, o problema é que as crianças estão começando, né, a usar muito cedo. Então, em fase de crescimento, às vezes com 10, 11, 12 anos, as crianças já estão usando salto alto. Aí é problema. Muito problema, porque daí elas estão em formação da coluna delas, né? Qual seria a idade que poderia se começar a usar o saltinho? Até porque elas veem as amiguinhas usando, claro, tem que... A gente sempre também diz isso, já falamos com psicólogo aqui, que tem que deixar aquela fase da infância, não pode antecipar a fase adulta, tem que realmente deixar a fase da infância. O salto alto, querendo ou não, caracteriza uma fase adulta, né? Sim. Então, qual seria a idade certa para começar a se usar o salto? A idade certa seria depois do estirão de crescimento, que é entre 13 e 15 anos, né? Depois dos 15, ali a coluna certo. já cresceu, não totalmente, mas já foi a parte principal. Agora, essas crianças de 5, 6, 7 anos que estão usando o saltinho, além do perigo de que assim, os ligamentos ainda não são tão fortes, né, para segurar, o problema de entorse, torcer o pé, machucar, as consequências que vão sofrer depois, né? Que são essas que a gente citou antes, né? A dor na coluna. Dor na coluna, no joelho, no pé. Qual a dor que caracterizaria mais, digamos assim, a pessoa está sentindo aquela dor na lombar? Isso pode ser realmente do salto, aquela dor intensiva aqui na lombar? Pode, claro. Muito tempo, quando a pessoa permanece muito tempo de pé, né, com salto, daí sim. Aí eu volto ali às crianças, nem aqueles bem baixinhos elas podem usar com um salto bem baixinho? Também não. Como mãe, eu diria que não. Não, tá certo, tá certo. A gente tem que escutar esses esclarecimentos, tem que escutar um não também. É importante. Mas eu vejo que hoje, assim, com 3 anos, sapato para criança de 3 anos já tem saltinho. Né? Isso então... tem que ter um cuidado extremo. E as anabelas, para nós mulheres? As anabelas, sim, quando elas têm não tem a diferença de altura, né? Então elas não causam o problema na coluna, tá? O único problema mesmo é a instabilidade que causa, facilidade para torcer o pé, alguma coisa assim, mas para a parte de postura... Não... até por isso a gente fala de criança também, porque a criança, ela acaba não tendo esse equilíbrio que nós adultos temos. Ela não consegue se equilibrar de tal forma. Então, também, além desses problemas na coluna de saúde, pode provocar uma torção, enfim, ter problemas ainda maiores do que isso. Tá, beleza. A mulher usou salto alto o dia inteiro, não consegue ficar sem o salto. Eu sou um exemplo disso, estou sempre de salto alto. Mas chegou em casa, fez o alongamento, já pelo menos compensou um pouco. Sim, alongar. Tá, que alongamentos são esses? A gente pode mostrar? Pode. Alongamentos para a parte da panturrilha, né, aqui. O mais fácil em casa é até a gente usar aqui um degrau, alguma partezinha mais alta, que a gente consegue colocar, deixar a parte posterior da perna aqui reta e levantar a frente e alongar. Dói, para quem fica muito tempo com o... Mas sente bem daí aqui a parte da panturrilha, né? Quanto mais alto que assim, ó, mais vai alongar essa parte aqui que é a mais agredida. Pode fazer o quê também aqui na parede? Eu vou levantar também. Pode fazer assim, a pessoa pega na parede e acaba... Isso, pode, aqui. Eu tô de salto, né? Mas só um exemplo. Tá, na parede. Tá bom, eu de salto Pode não. também fazer aquele de encostar a mão no chão, tá? Pra alongar toda a parte posterior da perna, do corpo. O máximo que ela puder ir com a perna esticada. Sem o salto. Sem o salto. Eu de salto aí eu não vou ficar só de meia aqui no programa, né? Mas então mais algum pra gente passar a pessoa de casa? Os alongamentos deitados também, né? De encolher uma perna, depois encolher a outra, daí pra já
localizar mais na região lombar. Aquele que vai puxando a perna. Isso, puxa a perna. Aham. Tá, esses são bons para relaxar quando a dor já está instalada, por exemplo, na lombar. É, quando a gente sente muito essa dor aqui na lombar. Daí é legal fazer deitado, com a coluna bem apoiada e puxar uma perna, segurar um pouquinho, depois puxar outra perna. O máximo que conseguir colocar a perna perto do peito. Isso. Perfeito, muito legal, gente. Ótimas dicas. E agora, pelo menos, quem usa salto diariamente já vai saber como alongar no final do dia, para o dia seguinte estar preparada novamente para enfrentar mais salto o dia inteiro. Mas, claro, o ideal, então, se a mulher gosta de salto alto, é usar em curto período, né? No trabalho, pelo menos, pode ficar um pouquinho com salto mais baixo, depois, para sair, pode usar um salto mais alto. Seria mais ou menos essa a medida certa, Ana. Isso. Que nem, assim, nos Estados Unidos é muito comum. As pessoas vão de tênis até o local de trabalho, ou vão com sapato confortável e usam o salto alto na hora que precisam aparecer. Né? Muito bem. Ok, Ana, bem legal, bem bacana aí as dicas, tá? Obrigada pela presença aqui no nosso Ver Mais. Agora